Presidente angolano acabou de chegar da reunião da Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Incluída a cimeira da CEAC em Libreville, os chefes de Estado e de Governo dos países que formam a Comunidade Econômica dos Estados da África Central realizaram hoje na cidade de Libreville, capital da República do Gabão, a sua 23ª cimeira. Sobre a mesa estiveram, entre outros temas, a questão do financiamento da organização e uma avaliação rigorosa da situação política e de segurança na região. O presidente da República de Angola, João Lourenço, que participou na reunião de alto nível, regressou já a Luanda. A África está em crise e vais perceber se ficares aqui até o final do vídeo. Vou-te me apresentar neste vídeo a proposta de solução para a África, segundo Jonas Savimbi, apresentado aqui nesse livro. Portanto, eu vou aqui te explicar quais são os países que fazem parte dessa organização, por que a África está em crise, qual é a proposta de solução que Jonas Savimbi apresenta para a África, atenção que o centro da África é das regiões mais tumultuosas que existem no continente. E o centro da África, Angola faz parte. Gelo, campeão da paz, lá esteve e voltou. Não, fica só aqui. Fica aqui até o final do vídeo para perceber realmente o que é que está a acontecer em África. Mais do que acompanhar notícias sobre o Ocidente, vale sabermos como é que funciona a economia e a política africana. Eu vou te pedir, por favor, faz um like no vídeo, meu irmão. Ajuda o canal a crescer. Se inscreva no canal. Ativa o som das notificações para não perderes nenhum vídeo, porque aqui você vai todos os dias aprender economia, desenvolvimento pessoal, curiosidades sobre a África e o mundo. Também é geopolítica. Aqui vamos. Primeiro vale dizer que a Comunidade Econômica dos Estados da África Central é constituída pelos seguintes países: Burundi, Camarões, Angola, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Ruanda, São Tomé e Príncipe e Chad. Todos esses países estão nesse exato momento a viver problemas graves, internos graves, e a comunidade decidiu reunir. Para mesmo compreender, vamos citar país por país e cada problema que cada país está a viver. Vamos começar por Angola, né, que é o nosso país. Angola está a viver uma questão ligada à crise interna, ligada à produção econômica, PIB e IDH. Não é? Angola está a enfrentar agora a crise da inflação, preços altos, a escassez, a redução da produção de petróleo, e convulsões sociais em função da inflação, preços altos na economia por causa da escassez da divisa e por causa da retirada de subsídios aos combustíveis estes que são a base fundamental para a produção de qualquer bem na economia, também para a locomoção de pessoas e bens na economia. Ela está com esse problema e claramente os preços quando sobem criam na sociedade, na comunidade, descontentamento e também criam desemprego, porque nem todas as empresas têm condições de manter os custos fixos para poderem atingir os objetivos mensais. A Democrática do Congo, portanto, é um gatilho com o dedo apontado, portanto, está sempre em conflito e está em conflito com a República do Ruanda. Ruanda é este que é um exemplo para a África, no tocante ao crescimento econômico, mas Ruanda está a tentar crescer por meio do turismo e está a perceber que com o turismo Ruanda não vai crescer, porque Ruanda tem daquela questão ligada, Ruanda tem daquela questão antiga, né, que manchou o nome de Ruanda, que eu não vou dizer aqui para o vídeo não desmonetizar. Sabes que Ruanda foi uma das regiões mais sangrentas da África. Ruanda está a tentar crescer por meio do turismo, mas não está a conseguir, apesar dos esforços, por isso que está ali em conflito com a região do Congo, com o leste do Congo, para ver se consegue algum pedaço de terra que tem minérios, que tem petróleo, que tem tudo o que Ruanda precisa. Atenção que se Ruanda tivesse a riqueza que tem o Congo, Ruanda seria o Dubai, sem dúvida alguma, porque tem um líder visionário. Se formos para o Burundi, veremos que o Burundi faz parte da lista dos 10 países mais pobres da África. A República Centro-Africana, o Congo, fazem parte dos 10 países mais pobres da África, segundo o Fundo Monetário Internacional. E são mais pobres, têm muitos problemas, por quê? Por causa de questões étnicas, guerras internas, guerras culturais, guerras étnicas. Quando um país está em conflito interno, questões ligadas às etnias, religiões, claramente não vai crescer, não vai conseguir granjear. Quanto ao Gabão, vale dizer que, ponto, Gabão vai à eleição, vai às eleições no mês de agosto, já daqui a um mês, mas o Gabão tem problema ligado à governação, portanto, o Gabão foi governado por um partido, por um senhor, durante mais de 40 anos. Está agora a ser governado por um filho de um senhor que governou o país durante 40 anos. O que é que se passa no Gabão? Por que alguém governa um país durante 40 anos?
Portanto, o Gabão é um sinal claro de que não há democracia, não há estabilidade, portanto, não oferece confiança política e econômica para quem que seja. Faz parte da região onde havia um presidente da República, Angola, que também governou durante mais de 26 anos. Mas vale dizer que no Gabão, pelo menos, haverá autarquias em agosto. Agora, como é que serão essas autarquias? Qual é a lei que regula essas autarquias? Quais são os poderes que terão os autarcas? Essa já é outra questão que eu também não sei. Se sabe, chegue em comentário, se faz favor. Quanto a Camarões, vale dizer que tem petróleo, tem um IDH em volta dos 500 e tal, médio, apesar de terem taxa de escolaridade muito alta. Vale dizer que a esperança de vida nos Camarões são de 58 anos, o que também coloca o país muito baixo. Ou seja, Camarões não tem muito para oferecer ao mundo, apesar de ter petróleo, que também me parece não está a ser aproveitado para a economia local, porque o IDH, que mostra o rendimento das famílias, a saúde, a educação dos Camarões está abaixo, está no nível dos países de renda média. O problema dos Camarões é que ele tem o segundo presidente com mais tempo no poder em África, desde 1982. Portanto, um país que tem um presidente com mais de 4 décadas no poder, alguma coisa nada boa está a acontecer. E também esse presidente é tido pelos camaroneses como sendo um autocrata. Aliás, se ele for continuar no poder durante aproximadamente 40 anos, já demonstra que alguma coisa não está correndo nada bem nos Camarões. Também não tem muitas lições de moral, de economia e de política para poder oferecer para a África. Logo, essa organização, eu não quero ser pessimista, mas vale dizer que esta organização não tem nada a oferecer para a África, porque todos os países têm problemas internos. Este livro aqui, Jonas Savimbi, diz que o problema da África se resolve com a unidade no topo e a descentralização na base. Ou seja, todas as regiões africanas devem ser governadas e administradas pelos próprios. Nós sabemos que um dos grandes problemas da África chama-se lutas tribais, lutas religiosas. Quer dizer que a África, em função das diversas culturas, mesmo para os Camarões, tem mais de 250 etnias. Claramente, não pode ser uma pessoa de Benguela a governar Luanda, não pode ser uma pessoa de Cabinda a governar Uíge, não pode ser uma pessoa de... Portanto, cada região deve ser governada com o seu próprio líder, ou seja, aquele que conhece, respira, que nasceu, que vive, que conviveu com as culturas daquele país, daquela região. Mas a África precisa de ter uma agenda única. Ou seja, o que é que significa, segundo Jonas Savimbi, unidade no topo e descentralização na base? Ele quer dizer aqui neste livro que a única forma de fazer da África o melhor lugar do mundo é que todos os líderes africanos que a África tenha uma única agenda, que é de elevar os níveis de educação, tecnologia, saúde, bem-estar, diversão e tudo mais. Agenda única, mas cada região da África deve ser governada por pessoa daquela região. Os ruandeses não podem querer governar parte do Congo. Os de Benguela não podem querer governar parte de Namibe. Os de Namibe não podem querer governar Cabinda. Os de Cabinda não podem querer governar Luanda. Cada região da África deve ser governada por pessoas autóctones, de origem. Mas todas essas pessoas ligadas à única agenda, que é levar a África ao mais alto nível que se possa imaginar. Ou seja, a unidade do topo significa que Angola, por ser um país de várias culturas, terá de ter sim um presidente. Mas esse presidente deve simplesmente estar em concordância com os líderes das cada regiões. Essas regiões devem ser governadas pelos seus próprios líderes, mas todos esses cumprem a única agenda, que é de levar a África no mais top possível. Por isso ele aqui diz assim, não é possível governar a África, não é possível governar Angola, porque Angola, a África, não é igual à Europa, onde só existe uma cultura, uma etnia. A África é constituída por várias tribos, por isso é que não se pode governar com base na democracia que existe na Europa. A democracia europeia não se pode implementar nas democracias africanas. Nós podemos sim ter uma democracia, mas aos nossos moldes. Eu que sou de Namibe, tenho que governar também de Namibe, porque eu falo a língua do Namibe, conheço a cultura do Namibe, conheço os povos do Namibe, eu conheço os problemas do Namibe. Ou seja, o problema da África, essas lutas tribais entre países, entre províncias, se resolvem com a unidade no topo, agenda única e a descentralização na base, segundo os Jonas Savimbi. Entendeste ou não entendeste o que eu acabei de explicar agora? Se não entendeste, diz aqui em comentário que eu vou explicar melhor nos comentários. Família, para não mais alongar o vídeo, vale dizer que esta reunião em que PR da República de Angola esteve presente, não me parece que poderá surtir grandes efeitos para a África, porque todos os países que ali estavam envolvidos têm problemas internos sérios por resolver. Nós sabemos que problemas de cada país, a nível, principalmente os problemas de conflito, resolvem-se com os próprios
Quem vai resolver o problema do Congo são os congoleses. Quem vai resolver o problema do Ruanda são os ruandeses. Quem vai resolver o problema da República Africana são eles próprios. Ok? Portanto, ninguém irá resolver problemas internos de cada país africano. Somente quando estes países estiverem consolidados, poderão sim buscar a unidade no topo entre todos os líderes africanos, na agenda única, e buscar também a descentralização na base. Ou seja, primeiro é buscar a descentralização na base, entre todas as regiões africanas, tribos também, e depois claramente buscar a unidade no topo, ou seja, fazer da África um lugar único, agenda única, mas com líderes diferentes. Ponto. Por isso, e se não abraçarmos este modelo, eu penso que será muito difícil fazermos da África um lugar top para se viver. Está feito, vale dizer que a África está em crise, que nós estamos a tentar buscar soluções europeias para problemas africanos, o que não vai resolver os nossos problemas. Ponto. Estamos juntos, faz um like no vídeo, se inscreve no canal, vou contar contigo no próximo vídeo. Até lá, que Deus nos abençoe como sempre. Amém.